Espera aí, isto é o turboscope? É. Ah! Ora, ainda bem que decidiste ficar aí desse lado, é sempre um gosto ter-te aqui no canal. Como eu te disse no início deste vídeo, eu hoje estou na Turbo Clinic para falarmos de atuadores, exatamente, atuadores de turbos. E porquê é que estamos aqui para falar de atuadores de turbos? Hoje em dia os grandes fabricantes de automóveis estão todos a adotar o fabrico de motores de pequenas cilindradas. E se nós olharmos, por exemplo, para a gasolina, praticamente todos os fabricantes de automóveis estão a trabalhar na faixa dos 1000 cm3. Isto quer dizer que estão a produzir motores turbo com 900 cm3, 1000 cm3 ou PSA, por exemplo, 1200 cm3, todos eles alimentados a turbo. E isto faz com que o turbo seja uma peça essencial nos próximos anos. Até aqueles novos mecatrónicas têm que se habituar a diagnosticar e a verificar o funcionamento do turbo, pois a gestão e a alimentação do motor, o rácio entre o ar que entra e o combustível que é queimado, é em grande parte gerida por um turbo. E o que faz essa gestão da alimentação é a geometria do nosso turbo. E essa geometria é atuada como? É atuada através do atuador. Antigamente tínhamos os atuadores a vácuo, alguns fabricantes há cerca de 10, 15 anos começaram a utilizar atuadores eletrónicos e hoje em dia poderemos dizer que praticamente quase todos os carros, pelo menos aqui no nosso mercado europeu, trabalham com atuadores eletrónicos. São uma peça eletrónica que faz abrir e fechar a geometria do turbo, basicamente como se fosse aquela torneira de água quente que tu tens lá em casa, em que tu tens que regular o fluxo de água quente quando vais tomar banho. Se estiver muito quente vais-te queimar, muito fria vais-te arrepiar. E é exatamente isto que faz o atuador eletrónico, ou por exemplo o atuador pneumático, que é atuado ou por vácuo ou por pressão de ar. Mas hoje vamos nos focar aqui nos atuadores eletrónicos, porque os carros europeus, grande parte deles, arrisco-me a dizer 70% a 80%, vêm com atuadores eletrónicos. E isso pode ser uma verdadeira dor de cabeça. Porquê? Porque quando tens uma avaria, e o atuador eletrónico ele é responsável por gerir o fluxo de ar que eu vou introduzir dentro do meu motor, e, portanto, este atuador eletrónico ele vai receber inputs diretamente da centralina. É a centralina que vai dizer ao atuador eletrónico se eu tenho que meter mais ou menos ar dentro do carro. Ora, eu posso ter uma avaria mecânica no meu turbo e essa vai fazer com que o meu atuador não trabalhe de forma correta, ou o meu atuador, por ser uma peça eletrónica, ele pode simplesmente deixar de trabalhar, pode desprogramar, ou até que eu posso ter um carro com já 200 ou 300 mil km e ele necessitar de ser calibrado. Isto porquê? Porque o meu turbo novo tinha uma determinada compensação e o meu turbo com 300 mil km poderá ter outra completamente diferente. E isto faz com que tu muitas vezes tenhas que tirar o teu turbo e levá-lo até à bancada, a um equipamento maior, de maiores dimensões, para conseguir fazer o diagnóstico, tentar perceber se o teu turbo está bom ou se o teu turbo não está bom, se o teu atuador está bom ou se o teu atuador está com uma avaria. E isto muitas vezes representa um custo muito grande na reparação do automóvel, porque vamos tirar o turbo, vamos levar o turbo à bancada e às vezes o problema não é do turbo. Então a Turbo Clinic desenvolveu uma solução e tem vindo nos últimos anos a transportar o equipamento e torná-lo cada vez mais portátil. E neste momento é um equipamento que não necessita de qualquer interface, é um equipamento que tu podes ter na tua oficina para fazer este diagnóstico. E este equipamento vai-te poupar muito tempo e hoje em dia, como tu sabes, tempo é dinheiro. Mas vamos olhar aqui um bocadinho mais para o Turboscope. Aposto que ficaste curioso com esta explicação. Pois olha, sou-te sincero, eu também. E portanto, quando tu compras um Turboscope, tu não estás só a comprar o equipamento, estás a comprar anos de desenvolvimento da Turbo Clinic, que, volto-te a dizer, é uma empresa 100% portuguesa. Este é um produto 100% português, desenvolvido em Portugal por engenheiros portugueses. Portanto, é um produto nacional que é exportado para todo o mundo. E é um orgulho muito grande estar aqui com este equipamento na mão. Mas vamos olhar um bocadinho mais para o Turboscope. Vamos ver o que é que temos aqui dentro da caixa que nós recebemos. E, portanto, vamos começar por tirar, eu já vou explicar o que é que temos aqui. Vamos tirar aqui para cima da mesa os cabos que fazem parte deste conjunto da Turboscope. Temos aqui o nosso equipamento. Ele não é muito pesado, pesará, sei lá, na casa dos 2 kg aproximadamente, 1,5 kg se calhar. Não sou muito bom com estas coisas dos pesos. E penso que isto será o alimentador, portanto, ele vem aqui numa embalagem, da qual nós já não precisamos. Agora que já nos livramos da caixa, já tirei aqui o plástico e já liguei aqui o Turboscope, para termos aqui o ecrã a funcionar, fica mais bonito no vídeo.
Vamos começar por eliminar o que é que vem dentro da caixa. Portanto, vem o nosso equipamento Turboscope, já vamos falar dele. Vem o equipamento, ele tem baterias, portanto, para tu poderes levar para o pé do carro, mas, como é óbvio, traz aqui a tua ficha de alimentação e o transformador para o poderes carregar ou para o manteres ligado à corrente. Portanto, isto é essencial e vou, desde já, descartar. Importa dizer que o Turboscope é completamente modular. Isto significa que é um equipamento que está em constante evolução e que neste momento já é possível tu comprares a versão base do Turboscope, que é esta que eu tenho aqui, e comprar já alguns acessórios para outras funcionalidades que o Turboscope tem. Mas nós já vamos falar das funcionalidades, estamos aqui agora para falar do equipamento base. Portanto, aqui o que é que eu vou encontrar? Vou encontrar uma ficha OBD, que de um lado tenho aqui uma ficha OBD, do outro lado aqui uma ficha para ligar ao equipamento, que me vai permitir ligar-me ao carro em que estou a trabalhar para, por exemplo, apagar algum erro que o carro tenha para quando entrar no modo de diagnóstico do atuador, eu já não tenha lá erros e para que possa fazer o teste de uma forma mais isenta. Portanto, temos esta finalidade aqui já com a ficha OBD. Deste lado, vamos encontrar aqui 3 cabos que nos permitem ligar cerca de, arrisco-me a dizer, 70 a 80% dos veículos do mercado, que temos um primeiro cabo com pontas de prova, que depois nós temos aqui no equipamento a explicação como é que vamos ligar cada cor em cada pinal. Portanto, o pin-out ou a pinagem vai estar aqui exemplificada consoante a marca e modelo. Eu vou pesquisar aqui marca e modelo do carro, ele vai-me dar os tipos de atuador disponíveis e eu depois posso ligar aqui grande parte dos atuadores de mercado. Para aqueles que são os mais comuns, eu tenho aqui disponível a minha ficha, por exemplo, para os VAGs, e eu vou conseguir ligar aqui praticamente todos os VAGs, ou aqui a minha ficha dos atuadores que vem, por exemplo, nos BMW e nos Mercedes, em que temos aqui uma particularidade, esta ficha vem preparada, isto porque a ficha dos BMW e dos Mercedes para um determinado tipo de atuador, a ficha é igual, mas depois o pin-out da ficha pode variar. E esta ficha é uma espécie de ficha universal que vai trabalhar em quase todos os atuadores, portanto, de uma forma mais rápida. Mas mais do que conversa, vou-te mostrar exatamente como é que esta máquina te pode ser útil. Tu, que és profissional do setor e que tens a tua oficina e que trabalhas essencialmente carros turbodiesel, que é a realidade do nosso mercado, e que muito provavelmente já estás a trabalhar carros turbo-gasolina, vais gostar imenso de conhecer este produto. Portanto, eu vou fazer contigo aqui uma espécie de unboxing tecnológico, vamos fazer uma experiência, vamos trazer para aqui alguns atuadores e eu vou-te mostrar como é que esta máquina pode ser uma verdadeira mais-valia para a tua empresa. E agora já temos aqui atuadores, muitos atuadores. Isto é a magia do YouTube, a gente faz assim e as coisas mudam aqui em cima. O que é que eu tenho aqui? Eu tenho aqui uma das muitas tábuas de testes que são usadas aqui na Turbo Clinic. Os fornecedores de equipamento devem adorá-los, eles compram disto à força toda. Ora, muito bem. O que é que eu tenho aqui em cima? Eu tenho aqui uma tábua de testes, mais ou menos para te dar um exemplo do que é que são atuadores e dos tipos de atuadores que tu podes ter no mercado. Estes são os atuadores da Ela, portanto são atuadores que tu vais poder encontrar em Mercedes ou, por exemplo, em BMWs. Temos aqui um atuador Siemens VDO, temos aqui um outro tipo de atuador da Ela. Temos aqui um atuador pneumático que tem a particularidade de ter um sensor de posição aqui em cima, ou seja, ele é atuado por vácuo, mas eletronicamente eu preciso de saber se a posição dele está correta e então eu tenho aqui esta leitura, que é dada à centralina, que por sua vez vai dar instrução à minha N75 ou uma válvula semelhante para fazer abrir ou fechar mais. Este equipamento também serve para tu fazeres teste à N75, já vamos falar um bocadinho sobre isso. Aqui temos, por exemplo, um atuador de um turbo Toyota, neste caso é um denso, que é de um atuador de um turbo da Toyota. Mas agora vamos trabalhar aqui, se calhar, entre VAG e BMW, vocês já sabem que eu adoro BMW, portanto vamos escolher aqui, trabalharmos um bocadinho com o atuador da Ela, que é o que tu vais encontrar, por exemplo, num carro da BMW. Tenham atenção que estes atuadores, eles são todos iguais fisicamente, mas depois a pinagem e a programação do atuador, ela pode ser diferente. O que é que isto quer dizer? Que, consoante o modelo do carro onde ele está montado, e isto acontece muita vez no BMW, quando esta peça avaria, os BMWs, e esta peça não existe cá fora para venda. Está bem? Ou seja, nós não conseguimos encontrar isto como peça de substituição. O que vamos muitas vezes é, vamos à sucata, ou vamos a um turbo ou outro turbo que lá temos, tiramos e metemos. E aí poderemos ter um problema. Porquê? Porque este atuador, ele é programado. Ele tem uma programação de mínimo, de máximo e tem uma espécie, chamemos de software aqui dentro. Ora, se eu vou tirar de um carro que não é exatamente igual ao meu, muito possivelmente a programação que cá está não vai ser igual e o atuador pode não ser compatível. É um problema que tu vais resolver
aqui com o turboscope, eu já te vou explicar como, mas de qualquer das maneiras, aí para casa, tenham atenção que estes atuadores não são de troca direta, está bem? Existe perto de umas dezenas, se calhar 2 ou 3 dezenas, de atuadores ela diferentes, porque eles fabricam para muitas marcas e para muitos carros. E, portanto, às vezes, ele pode ser igual fisicamente, e nós temos aqui esse exemplo, temos 4 completamente distintos, mas fisicamente eles são iguais. Nós só detectamos depois que eles são diferentes aqui na pinagem, está bem? Se eu tivesse, então, um atuador da Ela, e tinha lá um cliente com um carro de um atuador da Ela, e tinha um problema de turbo, como é que eu ia resolver o problema? Bom, primeiro que tudo, vou agora mostrar-te aqui em grande plano o ecrã da Turboscope e todas as funções que tu podes fazer com o Turboscope. Tenho então aqui, vou selecionar aqui ao calhas um destes atuadores. Basta, como eu vos disse há pouco, conectar aqui a ficha. Apesar de as pinagens serem diferentes, esta ficha tem a particularidade de funcionar em todos eles. Porquê? Porque ela vem formatada para funcionar em todos os atuadores, está bem? Ou seja, a ficha do teu carro pode só dar neste, não conseguires lá meter este, mas esta ficha, ela trabalha em todos os atuadores da linha da Ela, está bem? Vou escolher aqui este, por exemplo, vamos ligar aqui ao calhas e agora vou ligar aqui ao meu Turboscope. Já está, mega simples, e agora vou iniciar então aqui o procedimento de leitura desta válvula. Ora, quando ligamos o Turboscope, temos este ecrã, e este ecrã temos aqui, portanto, carros, caminhões, temos a programação por OBD e scans. Vamos então passar aqui para carros, e agora temos aqui o teste de atuadores, temos aqui o PVF teste. O que é o PVF? É para estes que estão aqui, que são atuadores pneumáticos que têm válvula de posição, e N75 teste. Quantas vezes, mas quantas vezes, tu que estás desse lado na oficina, entrou um carro do Grupo VAG e o turbo não está em condições. A primeira coisa que tu fizeste é substituir a N75. E o carro entrou às 10 da manhã. Tu olhaste, isso é a N75 avariada. Ligaste ao teu fornecedor, pediste uma N75. A válvula chegou às 4 da tarde. E às 5 da tarde estás a ligar ao teu cliente que afinal não era da N75. Meteste lá a nova e ela continua com o mesmo problema. E, portanto, o que é que tu perdeste? Perdeste aqui uma faixa de tempo em que poderias estar a diagnosticar a avaria, entre as 10 da manhã e as 5 da tarde, e ganhaste um cliente chateado. Porquê? Porque gastou dinheiro em N75 e o problema não ficou resolvido. Com o Turboscope podes resolver esse problema. O carro entrou na oficina e tu podes automaticamente ligar a N75 e testar a N75 e saber se o problema é ou não da N75. Só por esta funcionalidade eu acho que já vale a pena. Mas este equipamento faz muito mais. Ora, chegamos então aqui ao nosso teste de atuadores e aqui eu tenho mais uma vez, e é aqui que a grande vantagem deste equipamento e a grande vantagem da Turboclinic ser uma empresa portuguesa, e aqui estamos a jogar em casa, embora eles exportem para todo o mundo e sejam líderes mundiais no fabrico de máquinas para calibração e reparação de turbos, sendo que o nosso mercado em Portugal é um mercado muito pequenino, mas eles exportam para todo o mundo. Mas uma grande vantagem de estarmos aqui em Portugal é que tu, que estás desse lado, podes também, depois de ter um equipamento deles, personalizar. E se tu sabes que tens algum equipamento da Turboclinic, é muito fácil entrar em contacto com o departamento técnico e que sejam feitas algumas alterações ou correções. Uma das coisas que eu gosto aqui particularmente é que nós temos aqui a seleção de atuador por marca, e eu posso ir aqui selecionar o meu BMW, o meu atuador de Volkswagen diretamente, ou posso selecionar o meu turbo. Posso selecionar aqui, se eu souber qual é o número do meu turbo, eu selecionar aqui o meu turbo e eu vou logo diretamente ao atuador, ou se eu tiver a utilizar aqui um atuador da Ela, que é fantástico. Ora, utilizamos aqui a autodetecção, que é a vantagem de utilizarmos aqui os detectores da Ela, e já está, ele está ali a trabalhar. Para a frente, para trás, para a frente, para trás, e cá temos. Temos então aqui, primeiro menu. Esta linha verde que temos aqui significa que aqui o Turboscope tem uma base de dados com, arrisco-me a dizer, não todos, mas quase todos os atuadores do mercado, e ele está-me já a dizer que para este tipo específico de atuador, esta linha verde é o meu consumo máximo. Portanto, e eu tenho aqui um consumo, tenham em atenção que, e eu tenho que fazer aqui um parênteses, que nós neste momento temos o atuador solto aqui na bancada, está bem? Tendo o atuador solto, eu não tenho aqui o turbo e ele não está ligado à haste do turbo. Portanto, o consumo é muito inferior porque não tem cá turbo, está bem? Mas eu tenho aqui um consumo de 97 mA, sabendo que se estivesse montado no carro
e na geometria, a atuar a geometria, o meu consumo normal seria inferior a 500 mA, ali qualquer coisa entre os 350 e os 450 mA. Portanto, eu consigo saber aqui que, neste momento, este atuador está com um consumo normal, não tem qualquer tipo de prisão, o que já é a primeira fase do diagnóstico. Depois, eu posso fazer aqui um autoteste. Cá está. E ela está a fazer aqui vários ciclos de abertura e de fecho, que vai praticamente de 0 a 100, e atuador autoteste falhado. Portanto, e porquê que este atuador falhou no teste? Porque, conforme tu podes ver aqui a linha, há zonas em que o consumo do atuador está muito próximo daquilo que é o consumo máximo para este atuador. Isto quer dizer que este atuador, apesar de estar lá no carro e apesar de funcionar, ele pode apresentar falhas durante alguma operação. Ele pode fazer o carro soluçar, por exemplo, vais em estrada, o carro soluça, e tu testas com o equipamento diagnóstico, vês o atuador, liga, desliga, o atuador está a atuar, olha, o atuador está bom, e o atuador não está bom, está bem? E aqui temos um exemplo muito prático de uma avaria que tu não detectavas se não fosse este equipamento. E, portanto, agora, eu vou voltar para trás e vou mudar aqui de atuador e vamos voltar a fazer a mesma coisa. Ora, autodetecção, já está. Agora, ele, por acaso, é um atuador igual, vou fazer outro autoteste. Autoatuador, teste, ok. Quase todos os equipamentos diagnósticos vão-te permitir testar aqui o teu atuador eletrónico, mas não te vão permitir fazer este tipo de teste. E conseguiste perceber que podes ter um carro em que o teu cliente chega e diz que o carro está a falhar, por exemplo, ou que sente falta de potência em determinado regime, e se tu não tiveres um equipamento destes, tu nunca vais conseguir perceber, a não ser que agarres no turbo, desmontes o turbo fora e metas o turbo numa bancada para fazer esse efeito. Mas se não tiveres este tipo de equipamento, nunca vais lá conseguir chegar. Mas ainda existe outra coisa que tu podes ir muito mais além, que é, por exemplo, imagina que o carro que tu estás a testar já tem, vamos supor, 300 mil km, ou até pode ter 100 mil, mas pode ter algum desgaste no turbo. E tu consegues ir aqui manualmente fazendo ciclos de abertura e de fecho para verificar. Imagina que a tua prisão ocorre apenas no ponto mínimo. Ocorre porque tens carvão na geometria, por exemplo. Tu consegues aqui também posicionar o atuador para o ponto máximo e o ponto mínimo. E desta forma, ele até pode no ponto máximo estar leve, mas ter uma prisão no ponto mínimo. Como eu te mostrei há bocado no exemplo deste atuador, ele estava a funcionar, ele fazia o ciclo todo, mas o seu consumo, e volto-te a lembrar que aqui não tens o turbo, portanto, se ele tinha um consumo mais elevado fora da zona do turbo, quando estiver então a trabalhar com a haste e com o turbo no sítio e com a temperatura, então o consumo vai disparar por aí cima. Podemos ainda fazer outra situação. Tinhas este carro, isto é um caso real, tens lá este atuador está variado e tu foste e conseguiste encontrar outro atuador de outro carro e vais lá montar no carro do teu cliente. Então, aqui o Turboscope permite-te ler a programação do atuador, vamos ler a programação deste atuador e subpassar esta programação para o atuador que tu vais lá meter. Ou seja, o firmware ou software, vamos lhe chamar assim, que está neste atuador, que é o atuador correto para o carro, que não é o mesmo no atuador que eu fui buscar ao meu centro de abate para lá montar, e eu vou colocar exatamente o mesmo firmware. Eu vou ler o firmware, vamos andar aqui para trás, eu vou chegar aqui, vou selecionar, portanto é um atuador da ELA, e eu vou ler aqui o atuador, read, ele já leu, aqui, verde. Depois de lermos este atuador, conseguimos perceber que o ângulo mínimo do atuador são 29,9 graus e o ângulo máximo são 94,1 graus. E eu posso agora, utilizando aqui esta setinha verde e a nuvem, portanto, gravar a posição deste firmware que aqui está, ou se eu souber qual é o firmware que eu quero descarregar para dentro do atuador, eu tenho já aqui gravado no Turboscope uma série de firmwares, em como tu podes ver, todos eles variam, 21.1, 104, 26.3, 91, 26.9, 97. Cada vez que venho aqui à Turboclínica aprendo coisas novas sobre os turbos. Isto quer dizer o quê? Que eu posso programar automaticamente através da referência original e descarregar para lá o firmware, e eu tenho a certeza absoluta que o firmware que eu descarreguei é o firmware que vai trabalhar com aquele turbo, ou posso copiar o firmware que lá estava. Isto copiar porquê?
Porque imagina que tu, agora, aqui manualmente, e isso é outra das coisas que tu podes fazer aqui com o Turboscope, eu vou ajustar aqui de 29 para 34. Eu ajustei aqui que o meu ângulo mínimo não é 29, mas sim 34. Ou que alguém, ou que alguma casa de turbos, por exemplo, imagina que o turbo já foi a reparar a uma casa de turbos e que na casa de turbos eles fizeram nenhuma programação específica para o turbo, para a reparação. Pode ser um turbo hibridado, pode estar na presença de um turbo que não é um turbo original, que é um turbo alterado, e que a casa de turbos fez lá uma alteração no turbo e alterou os ângulos mínimos e os ângulos máximos. Então, se tu descarregares o firmware original, ele pode não funcionar. Portanto, é importante esta opção de gravares o teu firmware e depois poderes descarregar o firmware que lá estava e desta forma tens a garantia que o atuador que tu foste buscar usado, ele vai ficar exatamente com o mesmo firmware que o atuador que lá estava. E aí não vai haver enganos. Isto é tudo muito bonito aqui na bancada, mas tu queres ver o Turboscope em funcionamento num carro lá no local. E é isso que eu te vou mostrar, não neste vídeo, porque senão já íamos ter aqui um vídeo muito longo. Portanto, vai tendo atento aí ao canal, subscreve o canal, porque dentro de alguns dias sai aqui um vídeo prático que eu vou filmar aqui a testar o Turboscope num carro. Verificar se isto é mesmo assim tão eficaz. Hoje ficaste a conhecer aqui o módulo de programação e o módulo de teste dos atuadores. Se trabalhares, por exemplo, veículos pesados, podes comprar separadamente o módulo de teste para atuadores de veículos pesados e ainda uma inovação que o Turboscope tem, que é o equipamento de análise de vibração de turbos, em que tens um firmware aqui no equipamento e esta sonda que eu tenho na minha mão, que te vai permitir, sem desmontares o turbo no carro, verificar se ele está ou não com vibração. Portanto, quando nós temos folga no nosso turbo, e se nós tivermos um turbo já com alguma quilometragem, com alguma folga, com algum consumo de óleo, a probabilidade é que ele já não vai estar a funcionar da melhor forma e eu consigo saber isso sem desmontar o turbo através de esta atualização de firmware e deste equipamento que eu posso comprar à parte para saber se o turbo está ou não equilibrado, se ele tem ou não vibração excessiva, se eu tenho ou não algum problema. Isto que atualmente hoje só é possível fazer numa bancada, com o turbo desmontado do carro, passas a poder fazer sem desmontar o tempo e desta forma poupando muito tempo e dinheiro a ti e ao teu cliente, porque acabas por ter mais tempo disponível para ganhar dinheiro de outra forma. Portanto, eu acho que é um equipamento completamente diferente. Isso tudo nós vamos testar no próximo vídeo, por isso não saias daí. Tudo bom para ti, tudo bom para os teus e até ao próximo Mecânica sobre Rodas.